Ainda sobre Jesus citar provérbios judaicos em tantos momentos do seu ministério, seja falando às multidões, ou respondendo questionamento dos religiosos, ou ensinando os princípios do reino de Deus por onde ia, trazendo sempre o novo de Deus para a humanidade. Hoje meditaremos em Mateus 16, 27, que vai nos dizer assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Nesse texto de Mateus 16, 27, ao falar do juízo, Jesus afirma que o Filho do Homem retribuirá cada um de acordo com o seu comportamento. Essa afirmação aparece em Provérbios 24, 12, em sua parte final. O texto vai nos dizer assim: mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? A aplicação do provérbio que tinha como fundamento a vida humana passa a ter um valor escatológico, visando o juízo sobre toda a humanidade. Nesse caso, o mesmo provérbio é utilizado em Romanos 2,6 pelo apóstolo Paulo, também num contexto escatológico. Isso indica que esse sentido era conhecido e utilizado, ao menos pelos cristãos. Olha que interessante o texto que está em Romanos, capítulo 2, versículo 6, e eu estava lendo, vou ler até o versículo 11. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá retribuição e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Esses três textos me levaram a um quarto texto, que vai dizer assim em Gálatas, também um texto paulino, capítulo 6, versículos 7 e 8. Ele vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O texto ele é muito claro, ele vai falar sobre o princípio da semeadura e da colheita. O que o homem plantar, isso ele colherá, e a recomendação é que nós possamos estar plantando para uma poupança espiritual na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus, porque isso resultará em glória, honra e até imortalidade, como diz o texto de Romanos, e nós não podemos abrir mão, uma vez que temos a mente de Cristo, que passamos por uma mudança profunda no novo nascimento, e agora com essa caminhada, na realidade a nossa semeadura é espiritual e a nossa colheita também são frutos espirituais para a glória de Deus. Onde quer que estejamos, esses frutos aparecerão para o louvor da sua glória. Todos esses textos me levaram então ao final da revelação escatológica que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Veja que texto extraordinário, quando ele diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça,
e continue o santo a santificar-se. Versículo 12: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, o texto ele é muito claro quando ele vai nos convidar a ter nossa vida renovada em Cristo, as nossas vestes lavadas no seu sangue e o direito à árvore da vida, porque temos trilhado uma vida com um princípio, exatamente como vai dizer o texto lá do início de Mateus, capítulo 16, versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. É a nossa reflexão de hoje, nós que temos uma vida na presença do nosso grande Deus, nós que estamos caminhando pela graça e pelo conhecimento de Jesus e que devemos estar com as nossas vestes limpas, a nossa mente transformada, nossas ações santificadas e exaltando e glorificando o Deus eterno a cada dia, a cada momento. Eu venho de uma geração, estou na igreja caminhando com Cristo já há 42 anos, e eu venho de uma geração que a vida da santidade no dia a dia sempre foi a pauta e a prioridade número 1 para a nossa caminhada de testemunho ao mundo, na vida pessoal, nossa vida devocional com Deus e na vida ao mundo, testemunho, uma vida santa e irrepreensível que glorifique e exalta o nome do Senhor. Deus nos abençoe com todos esses desafios e que Ele seja glorificado sempre. Amém. Um grande abraço da pastora Betinha.